Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Enio, representando o Ministério Público, senhoras e senhores servidores da nossa Corte de Contas, caríssimos telespectadores das nossas mais diversas redes sociais. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à Comissão do Plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida em segunda leitura a proposta de resolução normativa de relatoria do conselheiro Anselmo Brito, cuja votação foi adiada para a próxima sessão. Em seguida, foi apresentada a proposta de resolução sobre cumulação de cargos pela conselheira substituta Ana Raquel, a ser submetida ao Pleno para a primeira leitura na próxima sessão. Não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 7320-2010, denúncia aprovada acórdão 142. TC 11995-2020, comunicação de irregularidade, aprovada acórdão 143. Nesse momento, a presidência comunicou o adiamento da pauta da conselheira Maria Cleide Costa Bezerra para a próxima sessão. Relatora, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 6156-2022, manifestação, defesa justificativa, retirada de pauta para revisão. Encerrada a ordem do dia, na hora das explicações pessoais, foram feitas congratulações pela passagem do aniversário do servidor-geral do Câmara e da conselheira Renata Calheiros. Por fim, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Permanece suspensa a votação da proposta de resolução trazida pelo conselheiro Anselmo Brito para a próxima sessão. Eu solicito à comissão do plenário que proceda à leitura da proposta. Não está com ela aí? Tá, então não tem problema. Passamos à hora do expediente. Concedo a palavra a vossas excelências. Não tendo que dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, conselheiro Otávio. Presidente, o processo que eu tinha hoje, eu estou retirando de pauta, porque precisou fazer aguardar uma diligência que tinha sido feita e não tinha chegado ainda. Então fica retirado de pauta mesmo. Retirado. Não estou nem adiante. Pela ordem, então, para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eles membros do Ministério Público que oficiam à Corte, excelências, eu tenho dois processos para essa relatoria. O primeiro deles é o processo 874 de 2021. Esse processo é uma denúncia, representação promovida pela Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda sobre aquele assunto que nós sempre aqui debatemos aqui, que o tribunal, em algumas situações, entendeu por acatar, e mandar apurar as situações, tendo em vista as questões da, por assim dizer, falta de transparência dos entes públicos municipais aqui do Estado, quanto a fornecer dados à Previdência Social, sobretudo no que toca aos seus regimes próprios de previdência. Esta representação aqui é uma daquelas em que há essa falta, ou haveria, né, essa falta de encaminhamento dessas informações ao órgão federal competente. Aqui, pelo arrazoado e pela consulta que nós fizemos, nós não vislumbramos aqui qualquer desafio no sentido de vislumbre de eventual
dano de valores e nem de parcelamentos a respeito. Inclusive, eu até peço licença, doutor. Doutor, eu vou explicar o processo todo e já trazer aí, Vossa Excelência, feita essa verificação, seriam as DIRPs dos exercícios um minutinho, isso aqui está tão pequeno. Do período de 2018, do exercício financeiro de 2018. O gabinete tomou a iniciativa de fazer essa verificação no próprio site, né, do órgão responsável pela fiscalização, e nós evidenciamos que e o município aqui é o município de Japaratinga, Alagoas, há a informação, e juntados aqui às telas em nosso voto, de que existe DIRPs todas lá fornecidas até o ano de 2024. Então, assim, Excelência, entendendo que a situação que teria dado aso, né, a esta comunicação do tribunal, ela já está aqui sanada, não teria por que nós continuar com essa apuração. Em sendo assim, eu trago o voto no sentido que não se conheça a representação em função da situação sanada, porque aqui eu verifico que até o mês aqui de janeiro, fevereiro, pelo menos é o que está lá, que é atualizado, de 2024, o município tem todas as suas DIPR para serem aqui visualizadas. E aqui eu fiz um apanhado desde 2014. Embora aqui não diga exatamente quando foi enviada a informação para lá, mas tem a competência, os meses, elas estão todos aqui no sistema. Em razão disso, eu realmente não vejo condições para que nós acatemos e em consequência, façamos qualquer verificação a respeito. E demais dispositivos de prática, presidente. Ministério Público, por favor. Presidente, no parecer exarado nos autos, o Ministério Público opinou pelo juízo positivo de admissibilidade do início da etapa de instrução processual. Entretanto, tendo em vista os novos elementos trazidos pelo conselheiro Anselmo, com essas verificações efetuadas diretamente no sistema, realmente não tem utilidade no prosseguimento do feito. Então, o Ministério Público concorda com o arquivamento do processo. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio, o Anselmo. Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Excelência, eu trago o processo 1415 de 2020, é uma representação em desfavor do município de São José da Laje, é uma representação daquelas oriundas da ouvidoria, é uma representação tida aqui como apócrifa, né, anônima, em que houve alguma participação da ouvidoria ativa no sentido de fazer as retificações, e trata de situações aqui, pelo menos pelo que eu pude constatar, embora essa informação ela não esteja disponível nos meios, vamos assim dizer, virtuais da própria municipalidade, como também do próprio Tribunal de Contas, o procedimento em si. Isso é uma situação complicada, tendo em vista a obrigação que teria, de determinada data, os entes mandarem para cá todos os procedimentos licitatórios numa faixa de 650 mil reais para o tribunal. Os outros, o tribunal faria aquele dever de, quando em loco,
fazer fiscalização. E o valor aqui é um valor de cerca de 660, quase 670 mil reais. Em que o denunciante ele traz duas situações. Uma é aquela exigência habilitatória da garantia de 1% previsto na antiga lei de licitações. E no edital ele traz um percentual em dobro, exige 2%. E uma outra queixa é a negativa do ente, pelo menos nas comunicações feitas, de receber aquela informação de um eventual cadastro feito pela entidade licitante. Ou seja, os licitantes poderiam apresentar toda a documentação ou então seu cadastro atualizado para não ter que perder tempo em amealhar toda a documentação. Com relação à primeira parte, a questão do percentual, eu observo o seguinte, que de fato, no edital tem 2%. A denúncia, ela ocorreu após a data marcada para a realização do certame. Feito aquela diligência primeira com relação aos futuros representados, teve informação do órgão do controle interno que não houve quaisquer impugnações ao edital. E que tem-se notícia, pelo menos jornalística, que foi construído um posto de saúde e que não estaria ainda em funcionamento. Informação da época. Por outro lado, os recursos aparentemente aqui utilizados seriam recursos da órbita federal. Então, eu fico naquela dúvida, mas estou mais tendente a não receber em função disso, porque se não houve prejuízo concorrencial, no meu sentir, que não houve impugnação. E, como explicou o controle interno, a obra estaria pronta. Uma eventual ferimento à lei, a gente está vendo que é direto, mas o que é que isso poderia ocasionar? Anulação de todo o procedimento, ou anulação daquela cláusula, ou suspensão do procedimento para que ele ajeitasse a cláusula. Eu não sei, e algo de 2019, nós fazermos essa verificação agora, eu também acho que seria muito custoso para nós, principalmente para a administração pública. E, sem falar nessa questão dos recursos de ordem federal, que a gente não teria essa competência para estar fiscalizando. Em outra situação, a questão do recebimento cadastral, a gente viu o edital, e em nenhum momento há essa negativa. Embora não há a possibilidade de falar-se que, de fato, isso poderia ser considerado, mas também não há a negativa de que não se receberia a eventual situação cadastral da empresa junto à eventual empresa, mesmo que eu não sei se é empresa, como é uma denúncia anônima, eu estou aqui apenas conjecturando. Então, nesse sentido, Excelência, eu sei que aí é sindicável, é discutível, mas eu tenderia em não receber essa denúncia em função dessas alegações, dessas situações e das alegações trazidas pelo próprio representante do controle interno da municipalidade. Como votaria demais dispositivos de prática, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Presidente, houve manifestação do Ministério Público nos autos, o parecer 1764 de 2020, pedindo o prosseguimento do feito, tendo em vista as irregularidades, os indícios de irregularidade trazidos do Tribunal de Contas. Entretanto, senhor presidente, eu vejo aqui que o parecer é de março de 2020 e também diante dos elementos trazidos pelo conselheiro relator, de que essas verbas seriam verbas federais, a gente não tem essa informação aqui no parecer, mas sobretudo também pela questão do lapso temporal e da necessidade da Corte de Contas atuar em processos mais contemporâneos, né? Eu acho que a abertura desse procedimento agora para verificar
uma construção de um posto de saúde no município ainda no exercício de 2019, e isso acabaria fatalmente transcorrendo no futuro reconhecimento de prescrição. Em razão disso, concordamos com o arquivamento do processo e o encerramento do feito. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Para tirar uma dúvida, Relator, o meu voto já é com o relator, com relação a tudo que o doutor Enio acrescentou, né? Eu acho que isso é fundamental e definitivo. Só queria tirar uma dúvida. Esse percentual que Vossa Excelência está falando com relação, um que falou que é 1% e 2%, é em relação a quê? Aqueles requisitos habilitatórios, existem vários. A questão econômico-financeira, aí pede balanços contábeis. Desculpe. São aqueles requisitos de habilitação econômico-financeira. Aí pede balanços contábeis, outros assuntos, está no artigo 31 da lei, se não me falar a memória. E dentre eles está a questão da exigência, uma espécie de garantia, de caução, de ter certeza que o ente ele tem as condições econômicas de arcar com aquela situação. Na lei realmente está 1%, né, que é a exigência. E acredito que essas exigências elas nem se dão de forma concomitante. Parece que se não apresentar uma, se pode pedir essa garantia extra de que, de fato, a obra vai ser feita e o ente não vai ter maiores problemas a respeito. O edital ele traz explicitamente o dobro, 2%. Não, tudo bem, é exatamente a minha dúvida, eu quero a garantia, agora eu já entendi, porque no primeiro momento que eu não ouvi direito, com relação ao capital, eu pensei que era o capital da empresa, que aí o capital era completamente diferente. Mas já está entendido e voto com o relator. Encerra a discussão. Na verdade, não é a questão do capital, é uma garantia da questão do valor, se naquele momento ele pode dar certeza que a entidade ela tem condições, assim, por assim dizer, não capital social, financeiras de executar. Que lá na frente, se o município entender, ainda tiver dúvida, ele pode, inclusive, à época, hoje é um pouco maior, exigir uma garantia para contratar de até 5% do valor. Claro que ali tem umas coisas, obras de grande complexidade, grande vulto, eu fico assim, para qualquer município, a depender da sua arrecadação e do seu estado, 600 mil reais, acaba sendo uma obra não sei se de grande complexidade ou grande vulto, mas de um certo vulto, né? Então, mas são só situações satélites daquilo que nós estávamos discutindo, senhor conselheiro. Encerra a discussão, submeta à votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, continua Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, assim a minha pauta de hoje está encerrada. Grato. Para relatar pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, Toenho, representando o Ministério Público. Senhor presidente, eu trago para relatar processo TC de número 7843/2023, que se trata de uma prestação de contas de governo do senhor Erivaldo Melo Lima, referente ao município de Mata Grande, exercício financeiro 2022, cuja documentação foi encaminhada a essa corte em 19 de abril de 2023. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFOM, que, por meio do relatório de número 10, fez análise dos pontos de controle mínimos definidos no ato da presidência, de número 104, e opinou inicialmente pela citação do gestor para que apresentasse a defesa diante dos achados de auditoria, e, não sendo esclarecidos os eventuais achados, concluiu preliminarmente pela irregularidade das contas do chefe do Poder Executivo. Foi apontado, senhor presidente, como supostas irregularidades a realização de remanejamento, transposição e transferência sem autorização legal, a não identificação das diretrizes, objetivos e metas do PPA, conforme determina o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, a abertura de créditos adicionais suplementares superior ao fixado na LOA,
pagamento de despesas que não foram liquidadas, segundo informações dos restos a pagar não processados no balanço orçamentário, o não atingimento do limite mínimo de 70% destinado ao Fundeb. Na sequência, o gestor foi citado para apresentar defesa, porém não houve o comparecimento do mesmo, de modo que o prazo transcorreu em Albis. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por sua vez, proferiu o parecer de número 2155/2024, da 2ª Procuradoria de Contas, opinando pela rejeição das contas. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Presidente, conforme trazido já em relatório, na manifestação ministerial pela rejeição das contas, eu vou só elencar aqui de forma resumida os pontos, né, que levaram a esse pronunciamento pela irregularidade. Normalmente eu tinha saído aqui. Primeiro caso, né, a primeira situação, né, a insuficiência da atuação do controle interno, tendo em vista que o relatório de controle interno ele não atende aos requisitos estabelecidos por este Tribunal de Contas, na Instrução Normativa número 03 de 2011. A ausência também de profissional de contabilidade, né, efetivo também, conforme estabelecido nessa mesma resolução, que trata também dos serviços de contabilidade. Desobediência em relação a questões da transparência estabelecida no artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência de disponibilização das leis orçamentárias, bem como dos dados da execução orçamentária, autorização genérica na Lei Orçamentária Anual para a realização de remanejamento, transferência e transposição de recursos em violação ao artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, a forte dependência do município em relação às transferências dos demais entes federativos, né? Então, assim, o que demonstra, por um lado, a ausência da efetiva arrecadação dos tributos próprios, abertura de créditos suplementares em percentual superior ao permitido na Lei Orçamentária Anual, a não aplicação dos 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais de educação, em infringência ao artigo 212-A da Constituição Federal, ausência de dados relativos à aplicação da complementação da União ao Fundeb, ausência também de detalhamento dos gastos com educação e saúde, o que impede análise qualitativa desses gastos, né? Verificação se realmente aquilo que está sendo apontado como listado como esses gastos, se eles efetivamente são nessas áreas, e também um repasse a maior do 10º à Câmara Municipal, em ofensa ao artigo 29-A, parágrafo 2º da Constituição Federal. Em razão desses pontos, né, a manifestação do Ministério Público foi pela rejeição das contas e com o devido encaminhamento à Câmara Municipal para que faça o seu julgamento. Essa manifestação, senhor presidente. Relator, por favor. Presidente, após a conclusão da instrução, o gestor ele compareceu aos autos para solicitar a dilação de prazo. E nós abrimos aqui um capítulo no nosso voto para justificar a razão pela qual nós não deferimos essa dilação de prazo solicitada pelo gestor, esclarecendo que a nossa lei orgânica atual, em seu artigo 74 e 160, preconizam que as alegações de defesa e as razões de justificativa serão admitidas dentro do prazo determinado na citação ou na audiência, que o término, que desde a constituição do processo até o término da etapa de instrução, é facultada a parte ajuntada de documentos novos. Parágrafo 2º, considera-se terminada a etapa de instrução do processo no momento em que o titular da unidade técnica emitir seu parecer conclusivo, e o parágrafo 3º, que menciona também a possibilidade de apresentação de memoriais. Nós esclarecemos, presidente,
e colegas que o preceito normativo do artigo 160 e do artigo 47 são uma reprodução basicamente ipsilíteres do texto da lei orgânica do TCU. E nós juntamos aqui no voto a jurisprudência que, ao meu ver, é pacífica no âmbito do TCU, que menciona o seguinte: apresentação de defesa após a fase de instrução, recebimento como memorial, e aqui ele menciona, tem um voto relatado pelo ministro Haroldo Cedrais, o Walton Alencar, Augusto Sherman, Véder de Oliveira, menciona que o recebimento como memoriais é uma liberalidade do relator. Abre-se aspas. Manifestação do Ministério Público, não é? Após a manifestação do Ministério Público, impossibilidade de recebimento como alegações de defesa ou como documento novo, recebimento como memorial por mera liberalidade do relator. Então a gente está superando essa preliminar de solicitação de dilação de prazo e passando ao julgamento ou à deliberação quanto ao mérito do processo. Com relação ao mérito, fizemos inicialmente análise do parecer de controle interno. O cenário é muito parecido com o cenário que a gente encontra em outros municípios. Realmente é um relatório bastante sofrível, enfrentamento apenas de alguns pontos de controle por parte do controle interno. Porém, a gente está naquela linha do encaminhamento de recomendações para que o gestor ele possa regularizar essa situação. Na sequência, fizemos análise dos instrumentos de planejamento, do PPA, da LDO, da Lei Orçamentária Anual. Verificou-se que foram fixadas receitas e despesas no montante de R$ 81.589.000. Na sequência, quanto ao resultado orçamentário, foi verificado um superávit orçamentário de R$ 29.086.000, e que esse resultado superavitário decorreu principalmente de receitas patrimoniais no total de R$ 42.490.000. Fizemos a demonstração das receitas próprias, haja vista que a municipalidade arrecadou apenas 0,08% de receitas próprias, receitas tributárias. Então, a título de IPTU, foi orçado R$ 94.000, porém só foram arrecadados R$ 19.000 pela municipalidade. Imposto de renda retido na fonte foram arrecadados R$ 869.000. ITBI R$ 17.923.000, ISS R$ 319.000. Com relação à execução de despesa, verificamos que houve uma economia de dotação no valor de R$ 9.144.000. Observou-se também que mais de R$ 1.900.000 de despesas deixaram de ser executados de acordo com o anexo 11. Quanto à alteração orçamentária, foi verificado que inicialmente a LOA previa um limite de 20%, porém foi autorizada na LOA a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 16.317.000, que, de acordo com a diretoria de fiscalização, houve abertura efetiva de 67 milhões e que tal valor representaria 300% a mais do que foi permitido pela LOA. Verificamos que procede em parte a manifestação da diretoria de fiscalização. Na verdade, havia uma previsão atualizada de 70%, porém foi executado 83%
de despesa, o que representa 13% a mais do que o autorizado em lei. Demonstrações de restos a pagar, que também tem um ponto que para a gente foi bastante sensível, né? Porque se refere aos restos a pagar no final do exercício 2022, somou R$ 8.248.000, sendo R$ 928.000 de restos a pagar não processados e R$ 7.320.000 de restos a pagar processados. De acordo com a declaração da diretoria, houve a realização de despesas não liquidadas, tá? Porém, a nossa análise ela não permite que a gente faça essa conclusão, porém, em razão da ausência de informações mais precisas, a gente, no caso, levaria pela ausência de prestação de contas. Ficaria um ponto que ficaria prejudicado na nossa análise. Com relação ao resultado da execução financeira do município, foi superavitário em R$ 31.115.000. O ente levará para o próximo exercício R$ 41.383.000. Foi feita análise patrimonial e financeira também. Nessa análise verificou-se que um valor correspondente a R$ 4.177.000, esse valor não foi devidamente comprovado por meio de extratos. Fizemos a análise dos limites constitucionais, foi verificado que com relação à educação houve a aplicação do correspondente a 33,63%, cumprindo, portanto, o que determina a Constituição. Não houve o cumprimento do Fundeb quanto aos 70% destinados aos profissionais, a remuneração dos profissionais da educação. Com relação ao Fundeb, 10% houve cumprimento, 50% houve cumprimento, VAT também houve cumprimento. Aplicação no que se refere ao serviço de saúde, a municipalidade aplicou 29,19%, cumprindo, portanto, o que preconiza a Constituição. Repasse do duodécimo, a gente diverge do Ministério Público. Na nossa análise houve o cumprimento, portanto, dos limites constitucionais. Despesa de pessoal também, dentro do preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como a dívida consolidada líquida. De modo que nós estamos trazendo voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, pela reprovação das contas do gestor do município de Mata Grande. É o voto, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. Senhor presidente. Por favor, conselheiro Anselmo. Eu verifiquei que no voto do relator ele trouxe alguns achados como motivo de reprovação. Não sei se, já peço desculpa se ele porventura tenha falado e eu vou repetir aqui, mas eu aqui pontuei que quanto aos créditos suplementares, o relator informou que teve quase 11 milhões de abertura sem autorização legal. Acho que isso ele pontuou. E também pontuou a questão dos extratos de mais de 4 milhões sem comprovação daqueles valores, a ausência de extratos, na verdade. Na análise que nós levamos a efeito, excelência, eu tenho também aqui alguns pontos em que nós identificamos a rigor os 70% do recurso na aplicação do Fundeb que não foram aplicados, restando a aplicação de um percentual de 60,45%. Também com relação ao Fundeb VAT, que seria de 50% na educação infantil e de 15% de despesas de capital, também o município não os cumpriu, de acordo, com a lei de regência. E trago mais um item, mas esse aqui eu vou trazer só por
não temos um valor de alçada, o valor de fato é pequeno, mas também parece que houve um repasse do duodécimo acima do que aquele valor máximo constitucional. Então, Excelência, assim, ainda em discussão, no meu voto seriam situações que eu iria acrescentar a deliberação de Vossas Excelências a respeito. O conselheiro relator originário adere a a complementação, para que a gente possa fazer uma votação única, ou não adere? Não, com relação ao Fundeb, a gente votou pelo acolhimento. Com relação ao passou desapercebido ao duodécimo, realmente o valor montante repassado é de R$ 2.635.000 e foi repassado R$ 2.634.000. Perdão. O limite máximo é R$ 2.634.000 e foi repassado R$ 2.635.000, a menos de R$ 1.000, de modo que a gente aplica a insignificância, a razoabilidade. Então, nesse caso, eu tomo, como Vossa Excelência não adere às propostas. A questão do duodécimo, não é isso? O duodécimo a gente não adere. Ok. Vencido nessa parte. Bom, mas eu preciso saber se Vossa Excelência mantém ou... Excelência, não temos eu tomaria os votos individuais. Eu, em particular, evidentemente, ficaria mais tranquilo se nós tivéssemos um valor de alçada a respeito. Nós temos um critério objetivo de valoração quanto a certas situações, entendeu? Como vota o conselheiro Otávio Lessa? Relator. Como vota a conselheira Maria Cleide? Nesse caso, foi um valor de menos de R$ 1.000. Menos de R$ 1.000. A diferença? A mais. Eu vou acompanhar a divergência por conta que eu acho que o gestor tem que realmente, com relação ao duodécimo da Câmara, o repasse à Câmara, o gestor tem que fazer realmente o valor que foi aprovado em lei. Acompanho a divergência. Como vota a conselheira? Acompanho o relator. Eu acompanho o relator também, então fica vencido a divergência. Continua Vossa Excelência com a palavra. Presidente, sem mais processo para relatar. Ok. Volta então a relatoria para a conselheira Maria Cleide. Ainda final de ano, bate o martelo. Está faltando quanto? 2.000, nós vemos. Quem sabe se vai fazer. Maria Cleide, com a palavra, por favor. Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor Dr. Enio, membro do Ministério Público deste Tribunal de Contas. Eu tenho a relatar, presidente, nesta sessão, são 2 processos que estavam na sessão que foram transferidos para o dia de hoje. São 2 processos que tratam sobre o mesmo assunto, que foram transferidos para hoje. É o processo TC 3783 de 2022, referente ao município de Coité do Noia, e o processo TC 4063 de 2022, referente ao município de São Sebastião. Esses processos, eles tratam de representação administrativa, advindo do Ministério da Economia, e que adentraram nesta Corte de Contas e foram recepcionados como representação, mas que, em verdade, tratam de informações acerca de fatos que já foram devidamente apurados pela esfera competente. No mérito, esses processos se referem à ausência de informações decorrente do não envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses pelos citados municípios às respectivas secretarias de Previdência. Também, nesses processos, o Ministério Público de Contas exarou o parecer de número 1506-2022 e o processo de número 1491, ou o parecer de 1491 de 2022. Todos da lavra do procurador Dr. Enio Andrade Pimenta, opinando pelo juízo positivo de admissibilidade. Esse é o breve relatório, presidente. Ministério, por favor. Presidente, como trazido já pela conselheira, em ambos os processos houve manifestação do Ministério Público pelo prosseguimento do feito, tendo em vista as notícias de irregularidades trazidas a esse tribunal pelo Ministério da Economia. Relatora, por favor. Presidente, então, esta Corte de Contas já possui diversos processos semelhantes a este, com decisão pelo arquivamento dos autos e juntada das informações às respectivas prestações de contas de governo e de gestão, que acho que não precisa citar quais são os processos. Então, cabe destacar
que a juntada da documentação às prestações de contas, que serão analisadas oportunamente, refletirá na sua análise, concluindo se houve prejuízo ou desequilíbrio financeiro ao erário, podendo haver a responsabilização do gestor. Portanto, seguindo o mesmo entendimento dos pareceres já elaborados aqui neste Tribunal de Contas, eu trago o voto no sentido de não admitir as representações pelas razões expostas na presente decisão, determinar a juntada das informações provenientes do Ministério Público da Economia e seus documentos instrutórios nos autos das respectivas prestações de contas de governo e de gestão dos prefeitos e presidentes dos institutos de previdência municipal, cientificar os interessados em ter o teor dessa decisão, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas. É assim. Em discussão, o voto da conselheira Maria Cleide. Presidente, por favor. Excelência, esse eu acho que é mais um assunto, mais um caso, nos processos da conselheira Maria Cleide, do que eu pude aqui ver nos autos, há uma questão, eu acho que ausência de pagamento é diferente dos outros processos. Mas parece-me que ultimamente o tribunal vem decidindo, seja questão de transparência, envio de informação, quer parcelamento não adimplido, quer outras situações que o tribunal tem entendimento de que essa situação ela vai ser juntada na prestação de contas para acompanhamento e análise a respeito. Então, assim, excelência, eu naturalmente, até antecipando o meu voto, votaria pelo recebimento em função do valor envolvido e uma potencial, eventual, futuro, apuração de dano, né? Tudo na incerteza ao erário, claro, daquilo que é acessório à obrigação pecuniária principal, evidentemente. Mas, assim, então os processos estão vindo a pleno, representação denúncia é matéria de pleno, embora tenha resolução que autorize, né, em alguns aspectos, o relator a fazê-lo, a tomar uma decisão de forma monocrática. Indago, já que estamos aqui reunidos, se esses processos, doravante, se nós não poderíamos ter um tratamento também, assim, único a respeito, a possibilidade de fazermos também monocraticamente quanto a esse tipo de representação vindo, por assim dizer, da Previdência Social relacionada aos regimes próprios de previdências aqui do Estado como um todo. Indago até para que, se Vossas Excelências... É uma boa indagação, uma vez que nós já temos tido um procedimento muito claro com relação a não admissibilidade e encaminhamento para a juntada do processo. Eu imagino que é uma boa prática, inclusive. Parece que tem, eu acho que o Rodrigo faz monocraticamente, não é? Com relação a esses assuntos, não admitindo e encaminhando. Me recordo se foi feito algum monocraticamente nesse momento. Agora, eu me recordo que teve uma sessão, acho que foi do dia 3 de setembro, que inclusive Vossa Excelência votou pelo arquivamento. Sim, mas eu voto geralmente quando o processo ele não envolve valores. Quando é só questão da transparência, aí a gente, aqui como é no caso, é a transparência, mas a situação ela não existe, não existiu. Foi consertada o encaminhamento, mas não tem nada a ver com parcelamentos não adimplidos, com não alimentação do sistema daqueles parcelamentos, ou então que eles não foram está esclarecido. Eu acho que o debate agora é que se nós poderíamos fazer isso já monocrático, uma vez que o tribunal já tem firmado esse entendimento, né? Mas você dá a palavra a você. Presidente, veja só, a gente já teve aqui alguns casos que nós votamos exatamente por não admitir, mandar para a diretoria para acompanhar, até porque a minha tese foi no sentido que o sancionamento já tinha tido a nível federal. A gente ia perder força, desgastar uma força que já está, ou seja, já foi concluída a penalidade ou aqueles problemas que estão existindo com relação à Previdência, o Ministério já tomou e ele vai ter restrição com relação a repasse, essas coisas todas. Eu acho que a gente, pela forma e condução que a gente está querendo
para o tribunal cada dia mais avançar e a gente está bem próximo do ideal, eu acho que essa medida de voto também, novamente, com relação à não admissão da denúncia, da representação, que ela vá lá para a diretoria, que na próxima prestação de conta ela possa ver, para que a gente possa gastar energia em coisas que a gente possa realmente evoluir. Foi nesse sentido que eu votei. Vossa Excelência, então, concorda que a decisão monocrática pode ser adotada pelo tribunal? Como é que entende a conselheira Maria Cleide? Presidente, a questão que nós trouxemos é por conta de já existir um parecer do Ministério Público pela admissibilidade da representação. Então, teria também o Ministério Público ter um entendimento idêntico, para pelo menos algo que deixe a gente mais confortável. Pertinente que Vossa Excelência está colocando. Porque nós temos adotado sempre a decisão monocrática quando vem de encontro ao Ministério Público. Vossa Excelência leva com muita propriedade. Não é porque a gente não está ir de encontro, porque a gente vai arquivar um processo, que existe um parecer dentro do processo com Perfeito. O que pensa o Ministério Público nesse caso? Na verdade, a gente já tratou desse assunto até algumas vezes, né? Porque o que se exige a manifestação do Tribunal Pleno é para o processamento da representação, até porque o tribunal vai fazer um juízo, né, de que vai iniciar um procedimento investigativo para verificar determinada situação. Então, a lei orgânica do tribunal exige que para esse processamento haja a manifestação do Pleno. Quanto ao não processamento, entendo eu que a decisão pode ser uma decisão monocrática, né? Até porque o interessado que provocar o tribunal ou o próprio Ministério Público, caso opine de maneira diferente, ele tem o poder recursal, né, de recorrer da decisão monocrática, e isso o recurso seria trazido ao plenário para eventual julgamento, né? Eu acredito que essa decisão monocrática daria mais celeridade à tramitação processual. Não vejo prejuízo da decisão monocrática, mesmo em casos em que o Ministério Público tenha dado parecer pelo prosseguimento. Até porque da decisão existe a publicação, esse processo, né, abre vista ao Ministério Público para se manifestar. Caso a gente entenda que não deva recorrer, por ser uma questão até já debatida no tribunal, não se recorre. Caso não se concorde com a decisão, a gente teria esse poder recursal, né? Então, assim, agora, é muito do juízo do conselheiro relator entender que determinada matéria se sente mais confortável em trazer ao pleno ou decidir monocraticamente. Mas eu entendo, pessoalmente, pela possibilidade da decisão monocrática em casos de não prosseguimento das denúncias de representação, né, o arquivamento direto ou o arquivamento com o encaminhamento das informações para a diretoria, incluindo o plano de fiscalização. A gente já conversou sobre isso, acho que o conselheiro Rodrigo tem feito algumas decisões monocráticas, né, de arquivamento e não prosseguimento de representações, inclusive quando é encaminhado ao Ministério Público, o que eu costumo verificar é se o parecer é no mesmo sentido. Quando o parecer é no mesmo sentido, inclusive, eu abro mão do prazo recursal e já faço o encaminhamento. Acredito que tem sido o mesmo procedimento dos colegas. Não me recordo ainda de uma decisão monocrática em que o parecer do Ministério Público não tenha sido acolhido. Mas aí, como temos o poder de recorrer da decisão, eu não vejo prejuízo que isso seja feito monocraticamente. Penso que o Ministério Público, de qualquer forma, se tem um parecer do Ministério Público pela admissibilidade da representação, o relator vai de encontro com uma monocrática, vai de encontro com a decisão monocrática. De qualquer forma, isso deixa um pouco frágil a nossa decisão. Mas, enfim, a maioria decidiu, eu acredito que não vai ter nenhum préjuízo. Só já claro isso, que pode acontecer, porque é um caso de recurso futuramente, enfim. Perfeito. Já é uma sugestão do conselheiro, então... Simplificar. Com relação ao portal, nós temos um procedimento já. Com relação àquelas denúncias da vara do trabalho, já tem um procedimento. Inclusive, o Ministério Público, invariavelmente, quando se manifesta, lembra dessa questão do procedimento. Quanto ao cúmulo de cargo, vamos ter um também. Quanto à Equatorial, Eletrobras, CEAL, a gente tem um procedimento, embora não seja aquele procedimento monocrático. A gente tem um procedimento no pleno, né, de não acolher e encaminhar.
Parece que não sei se alguém ainda faz, porque eu não me recordo de se fazer monocraticamente. Mas não existe ainda esse tipo de denúncia, mas o procedimento era esse: vinha para o pleno, não se acolhia e se encaminhava. Perfeito. Então, se assim não tiver o consenso, fica a faculdade de cada um. Acho que também não tem prejuízo, não. Talvez um parcelamento vultoso, talvez o relator seja mais confortável em dar notícia aos colegas para acolher o entendimento dele ou não, né? Eu entendo também, pode ser dessa forma, mas é só uma questão de ter assim um norte a seguir quanto a essa matéria, né? Em regra de não acolhimento, né? Bom, presidente, eu entendo o voto da conselheira relatora, né? É uma questão de cautela trazer para o pleno, mas eu também faço a mesma leitura que o Ministério Público de Contas, de que a nossa lei orgânica é clara, né, ao mencionar que o juízo de admissibilidade é privativo, ele fala do plenário, né? Plenário a gente já interpretou como colegiado, de um modo geral, foi aquela discussão que eu fui vencido, né? Já está pacificado, completamente pacificado, que plenário é o pleno, significaria o pleno, né? Então, eu não vejo problema nenhum em julgar se... Na verdade, não há julgamento. É uma decisão terminativa pelo arquivamento dos autos quando não preenchidos os requisitos ou tem uma outra prática mais efetiva. Não vejo problema nenhum, presidente. Conselheira Renata? Também, senhor presidente, não vejo prejuízo em, vendo já a manifestação do Ministério Público e o entendimento da relatoria, acordando por decisão monocrática. Então eu vou decretar que está aprovado, porque nós precisamos concluir a votação desse processo da conselheira Maria Cleide. Está aprovado o parecer, a proposta de voto, o voto de Vossa Excelência, e fica deliberado pelo pleno a possibilidade, então, de haver uma decisão democrática, monocrática e qualquer recurso, o Ministério Público tem esse entendimento. A gente pode até fazer, de repente, uma súmula, presidente, porque deixa algo mais amarrado. Perfeito. Então, vamos verificar com a comissão do plenário a possibilidade da elaboração dessa súmula. Vossa Excelência, continua com a palavra, conselheira. Encerro minha pauta, presidente. Conselheira Renata, por favor. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, membro do Ministério Público. Hoje eu trago para relatar o processo TC 11.561/2023, que trata de representação protocolada nessa Corte de Contas em 19 de junho de 2023 pela empresa StarMed, Artigos Médicos e Hospitalares, que informou sobre suposta inadimplência da Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, CESAL, em razão do não pagamento de notas fiscais referentes ao fornecimento de produtos hospitalares utilizados para a manutenção de suas rotinas de atenção básica e atendimento de urgência e emergência da CESAL em contratos referentes ao ano de 2017. O processo foi distribuído ao gabinete no dia 19 de junho de 2023 e remetido à presidência, que concedeu o juízo positivo de admissibilidade em 24 de julho de 2023. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 4284/2023, da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta, opinou pela submissão ao pleno, inadmissibilidade da representação, remessa dos autos à DEFAFOI para conhecimento das sugestões propostas e arquivamento. A comunicação da representação junto à ouvidoria dessa Corte ocorreu no dia 22 de março de 2021. Contudo, o protocolo dos autos só ocorreu no dia 19 de junho de 2023. O processo retornou ao gabinete dessa relatora em 24 de agosto de 2023 e permaneceu sem movimentação até a presente data. É o relatório, senhor presidente. Ministério, por favor. O presidente, trata-se de um daqueles casos em que os denunciantes informam ao tribunal ao não recebimento de valores, né, que o tribunal já se manifestou diversas vezes no sentido de que o tribunal não é o meio para essa cobrança, que existem os meios adequados. Em razão disso, nos manifestamos pelo arquivamento do feito e que esses fatos trazidos ao conhecimento do tribunal, eles sejam remetidos à diretoria, né, para ter ciência, né, em casos, muitas manifestações nesse sentido,
para que verifique a possibilidade de incluir como ponto de controle em eventuais fiscalizações ordinárias ou na prestação de contas da unidade que está sendo noticiada a irregularidade. Então, a manifestação é pelo arquivamento do feito. E já informo que no parecer, realmente, foi até um parecer meu, a gente pede que esse juízo de admissibilidade seja feito, negativo seja feito no plenário, mas já refaço aqui esse posicionamento no sentido de que, em caso de juízo negativo, que possa ser feito monocraticamente, eu vou alterar até essa manifestação em pareceres futuros em que venha emitir. Relatora, por favor. Com relação às considerações opinativas do Ministério Público, nós consideramos pertinentes. O representante anexou aos autos diversos documentos, porém, ele não apresentou os documentos comprobatórios de sua constituição empresarial ou de sua representação legal, não atendendo ao disposto na lei orgânica e no regimento interno dessa Corte de Contas. Assim, não restaram satisfeitos os requisitos necessários para legitimar a admissibilidade dessa representação, devendo a mesma ser arquivada, sem julgamento de mérito. Diante do exposto, considerando que o processo seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regulamentos dessa Corte, eu trago o meu voto no sentido de não admitir a presente representação, na forma do artigo 102 da nossa lei orgânica, cientificar aos interessados o inteiro teor dessa decisão, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão. Em discussão, o voto da conselheira Renata. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, apenas esse processo para hoje. Vai relatar pela ordem, doutora Ana Raquel. Sem processo para a sessão de hoje, senhor presidente. Doutor Sérgio. Senhor presidente, não tem processo a relatar. Não havendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Concedo a palavra a vossas excelências. Senhor presidente, só para fazer um comunicado e um convite também, é que a Escola de Contas, ela convida todos os membros e servidores aqui a participarem do seminário que haverá no dia 25, amanhã, na auditório da Corte de Contas. É um seminário de inovação e segurança, inteligência artificial e proteção de dados na administração pública. É uma parceria, presidente, nós temos aqui o Tribunal de Contas vai ser com o Instituto Alagoano de Privacidade e Proteção de Dados. E esse seminário ocorrerá nessa data, que é o dia 25. Então, estou convidando a todos aqui para participarem, servidores da casa que tiverem interesse. Esse seminário, ele busca promover o conhecimento e o debate sobre o uso de inteligência artificial, com foco especial nas implantações de fake news e de fake, que eu não sei, acho que é outra forma de fake news, né? Ao mesmo tempo em que aborda a proteção de dados pessoais e as medidas de segurança necessárias do âmbito de administração pública. Eu acho que é um tema bem interessante e atual, né? Eu acho que vai ser bem bacana mesmo, quem puder participar. Só reforçando que vai ser amanhã, de 9 ao meio-dia, aqui vai ser no auditório aqui da casa. E também, presidente, senhores conselheiros, a Escola de Contas também está, só para informar, já tinha comunicado antes do nosso jovem conselheiro, que terá a sua segunda edição, agora em outubro, uma sessão simulada para o dia 3, agora dia 3 próximo de outubro. Então, também convidar todos a participarem, né? Ela contemplará turmas de Direito, Contabilidade e Administração da Faculdade Estácio, além dos estagiários desta Corte de Contas, que a gente mudou dessa vez, colocamos também os estagiários para participar. Então, está sendo uma adesão bem legal de todos os nossos estagiários. Então, convidamos todos a participarem também e assistirem aqui ao nosso evento. E de forma continuada, nós temos também a segunda turma de mentoria de oratória e comunicação corporativa. Já tivemos uma primeira turma e agora teremos a segunda turma, que é com o professor Demétrios Azevedo. Ele vai acontecer nos dias 30 de setembro, 1º a 4 de 30, 1º a 4 de outubro. Então, vai ser 30, 1, 2, 3 e 4. Uma semana. E nós também estamos já com 20 servidores da casa participando. O primeiro foi bem bacana, teve uma adesão muito boa. E agora teremos nossa segunda turma.
Convido também aos senhores conselheiros que tiverem interesse de fazer essa mentoria com o professor, está aberto também aos nossos colegas. Então é isso, presidente. Topar para fazer esse comunicado e muito obrigada. Obrigado. Parabéns pela atuação sempre profícua e atuante da Escola de Contas. Parabéns, conselheira. Da escola e podendo fazer esses cursos, trazendo essas possibilidades dos nossos servidores participarem, não só internos, mas também externos. E logo estaremos no nosso prédio novo, né? Acredito que já estamos de mudança para a melhoria do nosso trabalho. Parabéns. Obrigada, presidente. Quanto a facultada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando as senhoras conselheiras, Ministério Público, para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente e desejando a todos uma boa semana de trabalho. Muito obrigado.